O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, uma semana atrás nós concluímos o tempo pascal com a festa de Pentecostes, em que se celebra a vinda do Espírito, ou poderíamos dizer assim, a efusão do Espírito que o Cristo ressuscitado dá aos seus. Para comemorar toda a revelação que Deus faz de si mesmo, a Igreja celebra no domingo depois de Pentecostes, ou seja, hoje, a solenidade da Santíssima Trindade, que estamos a celebrar. O mistério de fé de um só Deus em três pessoas distintas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. No Catecismo Antigo dizia-se que este é o principal mistério de fé. Quando eu falo a palavra mistério, não entenda assim uma coisa secreta, em segredo, que ninguém pode ficar sabendo. Não, mistério é algo próprio de Deus, que tem origem em Deus e que nós só temos acesso porque Deus o revela, porque Deus o dá. É este o significado da palavra mistério aplicada às coisas próprias da fé. Não é como os segredos que vocês ficam escondendo para que ninguém saiba o que estão aprontando. Não, em Laranjeiras isso não existe, né? Lá na França, talvez. Pois bem, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério principal da nossa fé, porque é a partir daí que todas as outras verdades de fé vão encontrar a sua lógica. Não foi algo da noite para o dia que foi revelado. Quem acompanha a leitura da Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento, o Deus de Israel não se revelou completamente, logo de vez, nem para Adão, nem para Noé, nem mesmo para Abraão, Isaac ou Jacó. Também não se revelou por completo a Moisés e nem aos profetas. Pedagogicamente, ele foi revelando-se aos poucos. Você já sabe o que significa pedagogicamente, né? Pedagogia é um método para que se conduza os aprendizes de forma tal que eles aprendam. Traduzindo em uma linguagem bem simples, pedagogia é isso. Então, quando eu digo pedagogicamente, quero dizer o quê? Que Deus é inteligente e sabe que a gente é lento para entender certas coisas. Mas ainda quando se trata das coisas do céu. Então, Deus respeita o tempo
de compreensão que a humanidade tem e vai aos poucos revelando-se, mostrando ao ser humano que ele criou quem é o seu Criador. Por exemplo, havia uma tentação muito presente para o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, de cair na idolatria. Verdade. Por mais que Deus tenha tirado o povo do Egito com mão poderosa e com aqueles prodígios todos, havia a tentação de se acreditar em outros deuses. Muitas vezes dizia-se que Javé, o Deus de Israel, seria um Deus entre outros deuses. Tem até umas passagens dos Salmos que às vezes você acha aquilo meio estranho. Levanta-se Deus entre os deuses. Alguém pode olhar assim, Deus entre os deuses? E os deuses existem? Quando a gente olha a maioria absoluta das mitologias, aquelas histórias mirabolantes para contar sobre os deuses, você vê que aqueles deuses são projeções das paixões do ser humano. O ser humano fica pé da vida com facilidade, tem pavio curto, então inventaram um deus para isso. Não é à toa que Zeus tem um relâmpago que, puf, fulmina quem não vai com a cara dele. O ser humano é traidor, então Zeus fazia fio à torta e à direita. A esposa traída com a coroa na cabeça é ciumenta e quer se vingar do marido, então a esposa de Zeus também é ciumenta. Aí vocês que assistem o Hércules sem entender mitologia grega ficam dizendo assim, coitadinho do Hércules, essa era deve ser muito ruim. Não, era uma esposa ferida por conta do marido safado, traidor. Se você conhecesse o mínimo de mitologia grega, vocês entenderiam porque Hera fica pé da vida e faz de tudo para ferrar com o Hércules. Eita, eu usei a palavra ferrar, tenho ouvidos imaculados me escutando. É melhor usar a palavra ferrar do que outra com F. Não pensem, eita, pensaram. Meu Deus do céu. Vocês riem? A coisa é séria. Pois bem. Então, traduzindo, as mitologias, em sua maioria, projetam nos deuses os afetos e desafetos humanos, ou seja, são deuses criados à imagem do ser humano, principalmente a partir dos seus defeitos. Colocam seus heroísmos, porque tem Deus para tudo, né? A deusa do amor, na verdade, devia ser a deusa dos prostíbulos, está mais adaptada para isso. Sei lá, o deus dos mares era simplesmente o medo das tempestades do mar e assim por diante. O deus para proteger os pastores tinha cara de ovelha, os pastores que cuidam de ovelha, e assim por diante. Os homens criam deuses nas suas mitologias, à própria imagem do ser humano, seja nas suas virtudes, seja também nos seus vícios. É assim nas mitologias que aparecem nas religiões naturais. O povo de Israel é oriundo de um povo, do meio de uma região politeísta, que acreditava em vários deuses. É bom lembrar que Abraão, nosso pai na fé, é oriundo de Ur dos Caldeus. É uma região onde hoje fica o Iraque. Abraão era originário dali. E vivia no meio do povo de Canaã, que também era um povo politeísta. Então a tentação de acreditar em outros deuses era forte. Assim como até hoje, viu? Embora não chamem de deuses, mas a devoção e a dedicação que muita gente tributa a certas figuras, configura verdadeira seita, verdadeira religião. Quantas vezes determinados partidos políticos são transformados em religião?
Se alguém aqui é do conjunto Manuel do Prado Franco, deve recordar uma certa vez que no meio de uma missa, um senhor que idolatrava um determinado político reagiu e chegou a dizer que o político de quem ele era fã era Deus para ele. Eu preciso dizer o nome do político ou é ano de eleição isso é perigoso? Ou será que o bispo vai me dar cajadadas de novo? Começa com L, não vou dizer o resto, vocês já pensaram. Pois, teve a figura que disse que aquele determinado político, para ele, era como Deus. A idolatria do dinheiro, muito presente. A idolatria do poder, muito presente. Idolatria, meus filhos, é colocar qualquer coisa, pessoa ou ideia no lugar de Deus. Às vezes tem gente besta com a Bíblia embaixo do braço cheirando a natura, que acusa nós católicos de idolatria porque temos as imagens de Jesus, Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Coitados, não entenderam nada. Se buscam a religião para encher o bolso de dinheiro, então nosso Senhor não é o seu Senhor, é o dinheiro que é o seu Senhor, é o seu ídolo. Se chegam a dar muitos reais por conta de uma camisa com uma mancha de uma gotinha de sangue, de um suposto atentado a um suposto apóstolo, então existe sim idolatria neste universo. Deus foi se revelando aos poucos para o povo de Israel, até esperar o tempo que a tentação da idolatria fosse superada. Depois do domínio grego sobre a terra de Israel, o domínio grego sobre a terra de Israel foi lá entre o século IV e o século II antes de Cristo, foi o domínio dos gregos. Foi nessa época que houve a revolta dos Macabeus, aquele livro que os protestantes cortaram da Bíblia deles, mas já está escrito lá. É engraçado, foi cortado, dizem que pelos próprios judeus, e o livro dos Macabeus justifica uma grande festa judaica que até hoje se celebra, inclusive em Israel, a festa de Hanukkah, que é da dedicação do templo. Foi feita no tempo de Judas Macabeu e está relatado no primeiro livro dos Macabeus, a revolta dos Macabeus contra o domínio dos gregos sobre Israel, que impunham o paganismo grego. E foi a partir dali que Israel deu mostras que já estava superada a idolatria. Então a festa de Hanukkah, que até hoje os judeus celebram, faz memória da dedicação do templo reconquistado e purificado dos ídolos pagãos gregos. Quando então chegou o tempo que a tentação da idolatria já parecia bastante superada no meio de Israel, aquilo que São Paulo apóstolo chama a plenitude dos tempos, Deus então envia o Filho nascido de uma mulher para revelar-nos não apenas a verdade sobre que Deus é um e é único, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Até hoje os judeus rezam desse jeito. O Senhor é Deus, o Senhor é único. Quando há a tentação de pensar que ele era mais um entre outras divindades, isso já estava superado, então o Filho se encarna, assume o nome de Jesus, que significa Deus salva, e vem nos revelar Deus na sua intimidade. Quem é Deus, afinal? A revelação definitiva e cristalina sobre quem é Deus acontece com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vai aos poucos, ele não reúne os apóstolos, já diz de uma vez, olha, Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou o Filho. Isso aí iria chocar. Ele foi aos poucos conquistando a confiança dos seus discípulos e todos ao redor, foi dando através dos milagres sinais de sua divindade, sinal do poder divino de perdoar os pecados. Lembra do paralítico?
meu filho, teus pecados estão perdoados. Só Deus pode dizer isso. Vocês estão duvidando? Então, para que vocês saibam que eu tenho poder para isso, menino, levanta. E aquele que estava paralítico levantou. Tanto uma coisa como outra, só Deus poderia fazer. Então, nos milagres que são reais, tem muito exegeta por aí, dizendo que são apenas interpretação. Eu tenho pena desse povo. Sinceramente, como eu já disse noutra ocasião, eu nunca conheci ninguém que tenha se convertido graças a um exegeta. Agora, graças aos santos, eu conheço muitos. Então, para quem não sabe, ainda está voando, exegetas são os estudiosos da Bíblia que permeiam seus estudos bíblicos a partir do estudo linguístico. Se eu for dizer sobre a língua original, o sentido original, se eu for dizer as palavras técnicas, eles vão ficar voando mesmo. Se eu for falar de semântica, nem todo mundo aqui vai entender o que de acha é isso. Então, os milagres, sim, existem. Eu não vou dizer existiram, existem. Eles são reais. Até hoje acontecem. Pelas palavras, pelos seus sinais, Cristo mostra aos poucos a sua divindade. E quando já esses sinais já estão bem presentes ali na mentalidade daquele povo, ele começa a falar sobre a intimidade entre ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Claro que Deus já tinha feito uma leve provocação no dia do batismo de Jesus. Lembram? A teofania é outra palavra que todo católico já deveria saber o que significa. Teofania significa manifestação de Deus. No dia do batismo, quando o filho é batizado, abrem-se os céus, aparece o Espírito Santo como que em forma de pomba, como que, é como está lá. O Espírito Santo não é um passarinho. Que isso fique claro, o Espírito Santo não é um passarinho. E se faz ouvir a voz do Pai, este é o meu filho amado em quem eu pus o meu agrado. Ali Deus já provoca, certamente quem viu ficou impressionado, mas não entendeu nada. É aos poucos, à medida que Jesus vai deixando patente quer dizer claro, a sua divindade, o seu pé de igualdade com o Pai do céu, eu e o Pai somos um, e num determinado momento ele vai dizer, eu sou, usa o nome que Deus revelou a Moisés, referindo-se a si próprio. Ele vai dizer, meu Pai, a quem vocês dizem ser o vosso Deus, e isso tudo vai chocando. Choca de tal forma que os chefes judaicos ficam pé da vida com Jesus porque ele estava blasfemando demais. Esse foi o motivo para empurrarem Jesus à morte. Ninguém vem dizer, Jesus foi morto porque condenou as injustiças sociais do seu tempo. Mentira. Não tem isso em canto nenhum do Evangelho. Ele se revela, mostra quem é. E antes de partir, digamos assim, ele prepara os apóstolos para receber a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Diz aqui, no Evangelho de São João, que nós ouvimos, o Evangelho proclamado hoje em todas as igrejas católicas no mundo inteiro. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas ainda não sois capazes de as compreender agora. Veja bem, os santos apóstolos que estavam ao lado do Nosso Senhor todo dia convivendo com Ele, ainda não eram capazes de compreender essas verdades. E hoje em dia tem gente se achando mais inteligente, dizendo que entende de tudo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele dirá o que recebeu, que é meu. O que o Pai possui é meu, e o que é meu, o Espírito Santo vai receber para anunciar a vocês. Ou seja, aquilo que é próprio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai nos dar, vai nos revelar.
E é assim que a igreja crê na assistência desse Espírito, conforme a fidelidade e a credibilidade da palavra de nosso Senhor disse que não faltaria assistência do Espírito Santo à sua igreja. Tem gente que duvida disso. Para você ter ideia, tem gente que acha que depois que o último apóstolo morreu, o Espírito Santo tirou férias e só reapareceu quase 1500 anos depois, quando Martim Lutero fez uma revolta. Para você ter ideia, tem gente que acredita nisso. Eu acho que acreditar que isso seja verdade, que os protestantes dizem seja verdade, seria dizer que Jesus é mentiroso. Equivale a isso. Porque ele disse que estaria todos os dias e que não faltaria assistência do Espírito Santo. Então eu acredito mais em Jesus do que em Lutero. Paciência. Respeito quem acredita no Lutero, mas eu prefiro acreditar mais no que Jesus prometeu do que numa pessoa que já apareceu 1000 e tantos anos depois. O Espírito Santo vos conduzirá à plena verdade. Porém, como a igreja é formada por homens que são passíveis de erro, para que se prove e se comprove que algo realmente é influxo, é inspiração do Espírito Santo, a igreja age com prudência. Não é qualquer arroubo, porque alguém está... que a gente vai achar que já é o Espírito Santo agindo. Eu já ouvi uma certa vez alguém dizer que o Espírito Santo é a pessoa mais caluniada da Santíssima Trindade, porque tudo quanto a gente diz maluquice, diz que foi o Espírito Santo que mandou dizer. Isso é triste. E pior que é verdade. Para que a igreja defina algo como verdade, ela precisa ler a palavra de Deus, meditar, rezar, provar e comprovar. E isso nem sempre acontece no mesmo dia. Isso leva tempo. Mas ainda a igreja define a verdade de fé quando algo que é um erro é ensinado como se fosse verdade. Então, um erro ensinado como se fosse verdade é o que nós chamamos de heresia. Quando alguém começou a dizer que Jesus não era Deus, mas era um homem, uma criatura iluminada por Deus, igual os testemunhos de Jeová de hoje em dia dizem, a igreja precisou se reunir com todos os bispos para dizer, epa, peraí, tem uma coisa estranha sendo ensinada. Os apóstolos não ensinaram isso. Então, ali, a igreja acredita que conta com a assistência do Espírito Santo e define a verdade de fé é que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é da mesma natureza do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé, essa verdade de fé foi definida no Concílio de Nicéia, em 325, por assistência do Espírito Santo. Quando alguém começou a dizer que o Espírito Santo era só uma força de Deus e que não era Deus, era apenas um dom que Deus dava de forma genérica, de novo o alerta se acendeu. Pim, 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 e os bispos, epa, tem alguma coisa errada. Os apóstolos não ensinaram isso. Reuniram-se de novo em concílio em Constantinopla e definiram as verdades sobre o Espírito Santo, que também é Deus, junto com o Pai e com o Filho. Alguém poderia pensar, mas o que é que essas coisas todas, que parece que o padre hoje está com a cabeça nas nuvens, falando de teologia, falando de concílio, falando de exegeta, eita, quanta coisa de estranha. Ó, ainda bem que está gravado, viu? Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre as palavras, é só chegar em casa, repassar o vídeo do YouTube, escuta a palavra e vai fazer uma pesquisa, exegeta. Aí você vai procurar saber o que é. Aí daqui a pouco, teofania. É que tem gente que costuma fazer isso. Tem gente que às vezes está à mesa comigo, e no meio de uma conversa surge uma palavra, a pessoa não acredita que eu estou dizendo seja verdade, aí vai lá no Google e procura saber o que é. Diz, eita, é isso mesmo. Já dei muita risada.
A vontade é de esganar o infeliz, que duvidou, né? Mas eu prefiro rir, que é mais interessante, faz bem para a saúde. Pois bem, o que é que tudo isso tem a ver conosco? Sabe o que eu me lembrava de quando eu era pequeno? Criança. E tinha várias cantigas de infância. Acredito que vocês vão conhecer essa também. A não ser que Laranjeiras não faça parte do Brasil. Mas de ponta a ponta do Brasil, todo mundo conhece as canções infantis de 30, 40, 50 anos atrás. As canções de infantis da Galinha Pintadinha ninguém sabe não. Aquilo ali é tudo invenção. Mas o que nossos pais e nossos avós cantavam para nós, lembramos, é cultura brasileira. A música, muito simples, dizia assim. Não se espante, porque eu vou colocar essa música justamente para falar da Santíssima Trindade. Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiu 3 cavalheiros, não é cavaleiro não, cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que com crase a Teresa deu a mão. Não vá falar da laranja, eu quero um bago do limão, eu quero um pedaço da mocinha mais bonita, eu quero um beijo e um abraço, que esse aí não nos interessa. Mas nos interessa essas 2 primeiras estrofes. Eu acho que quem compôs nem estava se tocando, que ali, eu acredito que era o Espírito Santo que estava dizendo alguma coisa, para quem compôs a letra, vamos dizer assim, para que no ano de 2022, no dia de hoje, eu chegasse aqui e falasse isso para vocês. Veja bem, começa lá, Teresinha diz o nome concreto de uma pessoa. Aí Terezinha pode ser Mariazinha, pode ser Joãozinho, pode ser Chiquinho, pode, sei lá, Zezinho, o que você quiser. Qual é o seu nome? Você tira o nome Terezinha e bota o seu. Alguém concreto que existe. De Jesus. Nós nos pertencemos? Hein? Hoje em dia tem político doido que quer dizer que na sala de aula os alunos não pertencem à família, não... Pertenceriam a quem? Ao Estado, que vai lá e manipula a cabeça dele do jeito que quer? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Na verdade, os filhos não pertencem aos pais, os filhos são confiados aos pais para que os eduquem e os tornem homens e mulheres. A partir daí, cada um segue o seu rumo. Passarinho, quando cresce, tem que sair do ninho e fazer o seu próprio ninho, não é assim que diz? Então, Teresinha de Jesus, nós pertencemos a quem? Viemos de ti e para ti voltaremos. Criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Viva Santo Agostinho. Foi ele que escreveu isso, que beleza. Eu gosto de gente inteligente. De Jesus. De uma queda foi ao chão, lembra a história do pecado da humanidade, né? Seja o original, seja aqueles que vira e mexe, a gente ainda teima em cometer. De uma queda foi ao chão. É ali que nos coloca o mal, é ali que nos coloca o maligno, é ali que nos coloca o pecado no nível mais baixo. Acudiu, engraçado, diz o acudiu. Acudiu. É no singular. Mas ao mesmo tempo diz que foram 3. Acudiu. Um só, singular. 3 cavalheiros. Cavalheiro, você sabe, né? Uma pessoa, um homem gentil, que trata bem, que ajuda, que faz tudo de bom. 3 cavalheiros. Todos 3. Chapéu na mão. O que significa tirar o chapéu? A geração hoje que a juventude coloca um boné e acha que tem que ser colado, porque se você tirar, arrumou um inimigo para o resto da vida, não sabe mais o que significa usar um chapéu ou tirar um chapéu.
Eu lembro na minha infância de ver meu pai usando chapéu, sempre. Papai era careca, só tinha aquela coroa de cabelo branco assim. Mas assim, ele ia cumprimentar uma pessoa, por deferência, por respeito, ele tirava o chapéu primeiro e estendia a mão para a pessoa. O chapéu era assim, a pessoa entrava na casa, por respeito ao ambiente e às pessoas que estavam ali, se tirava o chapéu. Em alguns lugares por aí tem um homem entrando na igreja com o chapéu na cabeça e não está nem aí, como se estivesse em qualquer praça. Tirar o chapéu quer dizer, eu te elevo em dignidade, eu trato você, talvez até com a dignidade que você acha que não tem. Eu te dou dignidade, eu te dou respeito, eu me dobro por ti. Eu estou à tua disposição, pode contar comigo. Tudo isso e muito mais é o que significa tirar o chapéu. Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiu um só, e ao mesmo tempo três. Três cavalheiros respeitosos, cheios de bondade, cheios de bem, querendo de fato e de fato ajudando concretamente, efetivamente. Todos três, chapéu na mão, deu a quem estava caído uma dignidade que talvez a própria pessoa nem tinha nem sabia. O primeiro foi seu pai. Precisa explicar mais alguma coisa? O segundo, o filho, seu irmão. Não foi isso que Jesus se fez para nós? Ele se fez o filho do homem. Deus, que é nosso Pai, também se faz nosso irmão. O terceiro foi aquele que a com crase, a Teresa deu a mão. É o Espírito Santo que nos é dado, que nos levanta, que nos converte, que garante o perdão de Deus chegando até nós. É por ação do Espírito Santo que nosso Senhor realiza a graça dos sacramentos. Não é à toa que é invocado sempre o Espírito Santo, inclusive na missa. O pão e o vinho serão transubstanciados. Eita, falei difícil de novo. Vamos dizer assim, vão ser transformados, para mais ou menos vocês entenderem. O pão e vinho serão o corpo e o sangue de Jesus, porque primeiro foi invocado sobre eles o Espírito Santo. É por isso que o padre faz aquele gesto chamado epiclese. Eita, outra palavra complicada. Epiclese, invocar sobre aqueles dons o Espírito Santo. E na ação do Espírito Santo, a graça do sacramento acontece. Musiquinha de criança, mas que pode fazer a gente refletir. Eu tenho certeza que muita gente hoje vai cantarolar em casa quando estiver fazendo as coisas. É porque é uma música que todo mundo conhece, uma melodia simples, gostosa de se ouvir, e agora que vocês sabem que pode se falar de Deus cantando Teresinha de Jesus, eita! Ah, se as escolas católicas criassem juízo e propôssem de novo doutrina católica na sua pedagogia. Mas eu não quero tomar conta de colégio, não. Não é a minha vocação. Queira Deus que quem tem a vocação para estar em colégio se toque disso também. Meus filhos, esse é nosso Deus. Se a gente diz que Deus é amor, isso só é possível, porque desde toda a eternidade, Deus é uma comunidade de pessoas que se amam. Porque antes de criar o universo, Deus amava a quem? Se não fosse o Pai amando o Filho amando o Pai, e o Espírito Santo, o amor entre os dois, realizando tudo em todos. A gente só pode dizer que Deus é amor, porque Deus é trindade. E diga-se passagem, a única religião do mundo que diz que Deus é amor é a nossa. A única. Em outras diz assim que a sua divindade é amorosa, Deus é amoroso. Os muçulmanos dizem isso, os judeus também. Mas a única que pode dizer, sem sombra de erro, Deus é amor, é a nossa.
porque cremos e sabemos, porque Ele revelou, que Ele é uma comunidade de pessoas que se amam desde toda a eternidade. Como diz o próprio livro dos Provérbios, falando da sabedoria. O Senhor me possuiu como primícias dos seus caminhos. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui constituída desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos. E tudo que foi feito por meio dele. E sem ele nada se fez de tudo que foi feito. Isso está no prólogo, capítulo 1 do Evangelho de São João. Maravilhoso. Subam de nível. Deus lhe criou para isso. Não se contente com aquele catecismo ainda do tempo de infância, embora ele seja importante. É necessário que progridamos no conhecimento da fé e mais ainda ao conhecer no amor e na prática desta mesma fé. Até hoje a Santíssima Trindade é invocada. Do começo ao final do Novo Testamento, é tudo revelação de Deus como Trindade. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração da igreja na liturgia das horas sempre é concluída, todos os salmos, com a doxologia: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que no Brasil, não sei se foi por preguiça ou porque brasileiro gosta de querer fazer tudo diferente do mundo, até a fórmula foi modificada. Em todo o mundo, se é em latim é Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Os séculos dos séculos foram abolidos no Brasil. Só no Brasil, viu? Porque até hoje em italiano se diz lá a mesma coisa, como era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Até os gregos, na liturgia oriental, até hoje continua. Agora foi embora. Que isaim, que ain, que istoseonas toneonon, algo assim parecido, que fala dos séculos. Mas brasileiro parece que é preguiçoso e gosta de cortar para falar pouco, né? Até para dizer o amor que a gente tem com Deus, quiseram cortar nossas palavras. Quando a gente transborda, a gente fala, a gente quer estar junto, a gente quer abrir o coração e dizer tudo. Até esse direito estão tirando de nós, os brasileiros, quando na reforma litúrgica começaram a cortar um monte de coisa. É triste. Infelizmente, essas coisas têm acontecido. Que a nossa vida seja um cantar da glória de Deus. A glória de Deus é o homem vivo, já disse o padre da igreja. E é verdade. Que aquela vida de Deus que nos foi dada no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possa também hoje fluir. E ao fluir esta vida de Deus em nós, nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões sejam melhor iluminadas, não apenas para o nosso bem egoisticamente, mas para o bem de todos os que estiverem ao nosso redor e, por que não dizer, da sociedade como um todo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.